Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia para refletir sua palavra. Nós aprendemos a amar a palavra de Deus, às vezes nos exorta, às vezes nos chama atenção, mas é para o nosso bem. Parabéns, aniversariantes da semana. Deus abençoe você. Queremos alegar por mais um dia que você teve. É sua alegria e nossa alegria também. E você que está sofrendo, qual seja o seu problema? Precisa de um consolo, precisa de um alívio, precisa de um milagre. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus da esperança. Ele não te abandonará e fará um milagre. No final estaremos orando por você. Em uma das instruções aos seus discípulos, ao enviá-los em sua missão, Jesus fala da cruz que cada um deles tem que levar, ou teria que levar. Ou seja, para nós, cada um de nós temos que levar a cruz. Então, a cruz é sobre a cruz que nós vamos falar hoje. Lê o versículo para mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Jesus diz que quem não pega a sua cruz e o segue não é um discípulo digno dele. É um mau discípulo ou discípula que não merece honra e respeito dele. Se nós não pegarmos a nossa cruz, nós somos pessoas não dignas. Perguntamos, o que significa a cruz? Porque todo discípulo ou discípula tem que carregar a sua cruz. Qual a recompensa para o discípulo que não desiste? Não é fácil carregar a cruz, não, viu? O nosso tema é a cruz do discípulo de Jesus. Vamos falar junto? A cruz do discípulo de Jesus. Pena de morte dos judeus. Não havia tortura e humilhação dos judeus. Então, na pena de morte dos judeus não havia tortura e não havia humilhação. A execução da pena de morte pelos judeus era o apedrejamento. O apedrejamento, apesar de ser público e com a participação da população, não era de forma alguma uma execução que envolvia tortura e humilhação ao executado. Então, tortura e humilhação não havia. Fez alguma coisa errada, havia pena de morte no judaísmo, no Velho Testamento. Levava ele em público, a própria população o apedrejava, lá com a pedra, ele ficava coberto de pedra, ele morria rápido, não era uma tortura, e ele não era exposto à humilhação, era uma coisa muito rápida. A execução dos romanos. A cruz era a execução da pena de morte dada pelos romanos. Ela não foi uma coisa criada pelos romanos. Havia outras civilizações até anteriores que também usavam esse sistema de cruz. Ela foi eliminada em 325 por Constantino. A gente sabe que Constantino começou a igreja cristã em Roma. Havia humilhação. Coroa de espinho. Então a pessoa, o próprio Jesus teve uma coroa de espinho para humilhá-lo. Ele foi crucificado com essa coroa. A crucificação, o condenado sofria humilhação, pois tinha que carregar a sua cruz até o local da execução, aos olhos de todos. Ele tinha um período que ele carregava. No trajeto era xingado pelos presentes, caluniado, tudo. Era pendurado na cruz aos olhos de todos. A cruz ficava em um lugar que todos podiam ver. Morria aos poucos à vista de todos. Crucificado nu. Então era uma coisa super humilhante. Era exposto, era uma morte lenta. Tanto que era uma morte para criminosos odiados, como ladrões. Toda a população não gosta de ladrão. Então Jesus foi crucificado entre dois ladrões, para humilhá-lo mesmo. E ele era uma pessoa crucificada, a gente vê.
Havia uma tortura física também, além de humilhante. A crucificação envolvia tortura física, pois era doloroso carregar a cruz. Calcula-se que Jesus carregou a parte horizontal da cruz. Eu também creio que seja isso. Só aquela parte de cima. Por quê? Porque senão ia demorar demais, até que fura o buraco, põe lá, soca, então aquela parte já era fixa. Tinha cerca de 30 quilos. Foi entre 900 e 1.500 metros até o Calvário. Quer dizer, 1 quilômetro e meio ele carregava aquilo. 30 quilos logo que chegasse lá no final, e ele apanhava muito preso, e era torto, levava soco, levava tudo. Quer dizer, aquele 30 quilos era 300 quilos quando chegava no final. Tanto é que Jesus não deu conta de carregar a cruz. Precisou de Simão Cirineu ajudá-lo. Levava chicotadas, Jesus levou chicotadas. Eu não anotei os dados da chicotada, mas era um chicote com 3 pontas e com osso. Aquilo feria a pele da pessoa e machucava órgãos por dentro. Jesus passou tudo por isso. O ato de crucificação, os pés e as mãos eram perfurados do antemão. Outra hora eu vou tirar detalhes disso que eu tenho anotado, mas eu não anotei, questão de tempo. O crucificado ficava exposto ao sol e chuva, era um lugar aberto, alto, que todo mundo via, ele ficava, até ele morrer, uma morte muito lenta. O acusado morria aos poucos por asfixia, falta de ar. Ao não conseguir sustentar seu corpo sobre as pernas, o acusado ficava prostrado e não conseguia respirar. Eu vi um comentário que às vezes, quando ele queria que o crucificado demorasse a morrer para ser bem exposto, eles faziam um jeito que ele não prostrava. Porque se ele prostrar, ele morria logo. Então era uma morte terrível, era uma morte humilhante, era uma morte dolorosa, era uma morte lenta quem era crucificado de cruz. A cruz significa sofrimento. Então, fala assim, a cruz, todo mundo imagina, sofrimento, humilhação e sofrimento físico. Lê para mim, o segundo versículo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 16 e 25. Eu fiz um resumo. Jesus no fim ele fala assim, se fizeram isso comigo e vão fazer, na época não tinha feito, imagina o que vão fazer com vocês que são discípulos. Então essa é uma humilhação que Jesus passou. E a igreja ainda passa hoje. Tem muitos países que ainda matam cristãos, os subempregos é deles. Você é muito perseguido. Um dia uma pessoa chegou para mim, eu não quero que você fale isso aqui no trabalho. Mas como você não quer? Eu não vou deixar de falar o que eu quero, que eu penso. Você tem que falar o que agrada a eles. E a Bíblia, às vezes, você tem que falar aquilo que precisa ser feito. Você tem que falar aquilo que precisa ser falado. E você, às vezes, é perseguido, é desprezado. Eu nunca vi um tempo que a igreja tem tanto medo de perseguição como tem tido. Nós vamos ser perseguidos. Mas Jesus falou que ia ser perseguido. Se vier tal coisa, vai fazer isso. Mas se fizer, paciência. Isso está escrito que nós sofreremos. Nós não ganhamos fugir da cruz, das responsabilidades. Às vezes nós temos uma posição que nos dá status e de repente podemos perder o status ou sermos perseguidos, nós mudamos de ideia para favorecer, para ficar tudo bem, cômodo, facilitado, né? Sem perseguir. Não, nós temos que ter uma postura. E se essa postura nos traz dor, paciência. Jesus falou que nós seríamos perseguidos e odiados. Uma igreja que está bem na fita, como diz o pessoal, não é igreja.
O verdadeiro discípulo de Jesus, lembra? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Em Mateus 10, 38, ele fala: quem não pegar a sua cruz não é digno de mim. Não é digno. Quer dizer, não é digno. Aí ele vai explicar que ele não é digno de mim. Ele vai falar em Lucas 14, 27. Não pode ser meu discípulo. Se nós não assumirmos a cruz de Cristo, da responsabilidade das coisas de Deus, e às vezes do sofrimento, não somos dignos, não somos discípulos. Nós estamos, apóstolo Paulo fala: aquele que pensa ser alguma coisa e não é, mente a si mesmo. O exemplo de Jesus. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. João 19, 17. Então, o que Jesus fez? Ele levando ele às costas, ou nas suas costas, a sua cruz. Jesus levou a cruz nas costas. 30 quilos de 1 quilômetro a 1,5 quilômetro. Ele levou a sua cruz nas costas. E por que nós não queremos? E a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, gente. Se nós somos discípulos de Jesus. Jesus disse: eu trabalho até agora. E o meu Pai também trabalha. Não queremos compromisso com nada. Pensamos só nos divertir. Pensamos só nos dar bem. Mas acontece o seguinte: para nós carregarmos a cruz, nós precisamos de ajuda. Eu vou levar a cruz sozinho, eu sou o herói. Negativo. Quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Quem foi Simão? Cireneu. Ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus, foi muito estressante para Jesus, foi uma noite inteira de julgamento. Jesus levou muita chicotada. Jesus devia estar sangrando muito. Jesus estava muito ferido. Ele não deu conta de carregar a cruz. O próprio Jesus precisou de alguém ajudar ele a carregar a cruz. Jesus também tinha ajudantes, Jesus tinha discípulos que ajudavam ele a fazer certas coisas. Quando ele fez o milagre de ressuscitar Lázaro, tirar as ataduras, não foi ele, foi os seus discípulos, as pessoas que estavam próximas. Então Jesus sempre teve ajudante. Eu estava lembrando de Davi. Davi fugindo de Saul, tem um cunhado que estava também fugindo de Saul, formou um exército com ele. Ele precisou de ajuda, Davi. Todos nós precisamos de ajuda. Se nós não tivermos ajuda, nós estamos numa causa errada. Eu sempre penso isso. Eu sempre oro a Deus: Senhor, me dê a mim. Senhor, me dê alguém, Senhor, que acredita na gente. Senhor, dê alguém que nos ama e tem paciência com a gente. E sempre está pedindo isso. As pessoas nunca têm paciência. Nós precisamos de ajuda de quem? De Deus. Lê para mim. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, 6. Amém. Isso parece um salmo. Se eu ler isso aqui, isso aqui é onde está, eu vou falar que é salmo. Ele disse: assim, com confiança, ousemos dizer. Temos essa ousadia, essa coragem de dizer: o Senhor é o meu ajudador.
Deus me ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu sei que eu sou fraco, que essa cruz é pesada. Eu não dou conta de carregar. Alguém tem que me ajudar, mas Deus vai providenciar uma pessoa que vai te ajudar. Deus vai providenciar tudo de bom para você. Força física, força emocional para você carregar essa cruz. Porque ela, muitas das vezes, ela é mais pesada do que nós possamos suportar. Ela é tão pesada como foi a cruz de Jesus e precisou de Simão ajudá-lo. E nós precisamos do próximo. Jesus precisou do próximo. Nós precisamos. Lê para mim o certo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Levai as cargas, o peso um dos outros, para a gente cumprir a lei de Cristo, que é amar o próximo. O que é levar a carga um do outro, as cargas? É ajudar a levar a cruz. A pessoa está passando um problema lá com o filho que está preso, vai lá fazer uma visita, orar para ela. Alguém está desempregado, vai lá ver se precisa de alguma coisa, ou ajudar ela a procurar um emprego, ou levar uma cesta, uma ajuda, ajudar ela a pagar uma energia até ela arrumar um emprego. A pessoa está doente, às vezes precisa ficar no hospital com ela. Gente, tem muita gente boa nesse mundo. Não pense que todo mundo só pensa em se divertir. Conheço muita gente no hospital que acompanha a gente, que você pensa, você está acompanhando essa pessoa, o que você é dela? Eu sempre pergunto. Ela diz assim, eu sou a vizinha dela. E você está esses dias todos aqui e é a sua vizinha apenas. Falou, Eu vi pessoas que assim, você não é da mesma igreja? Não. Você está com essa pessoa aqui do hospital? Então, o que é? Eu sou amiga dela. Teve um caso, foi tão estranho. Eu falei assim, mas é verdade que você está falando? Ele falou, Não, ela é parenta de uma amiga minha. Eu nem conhecia a pessoa. Gente, ficar em hospital é insuportável acompanhar. É muito difícil. É uma cadeira desconfortável, não tem uma cama para você dormir. Você dorme sentado. Não é a comida que você come. Você não consegue dormir, que você tem que estar preocupado com o soro que cai, que não cai, tem que chamar a enfermeira o tempo todo. E essa pessoa estava acompanhando a parenta de uma amiga dela. Caso raro, mas teve já. São pessoas que levam a carga um dos outros. São pessoas que são o verdadeiro bom samaritano. Existe. É esse o exemplo que nós temos que ter, de levar a carga junto dos outros. Ajudar a carregar a cruz. Simão Sirineu ajudou Jesus. Nós também precisamos de ajuda. Precisamos ajudar. Lê a conclusão primeiro. A cruz significa sofrimento. Todo discípulo de Jesus tem que seguir o exemplo de Jesus e carregar a sua cruz. O discípulo que não desiste será considerado digno, será honrado e receberá a recompensa por ter sido fiel. Amém. A gente tem que fazer uma oração assim a Deus. Senhor, eu não quero levar o nome de que consegui tudo que eu quis. Mas eu não quero levar, Senhor, o nome de alguém que desiste daquilo tudo que começa. Mas nós temos vontade de parar. Eu tenho vontade de pegar a cruz e falar assim, não dou conta mais. Mas nós temos que seguir. Nós temos que seguir. Pergunto, eu tenho levado a minha cruz? Eu tenho jogado fora? Não, está muito pesado, é muito difícil. Esse negócio de evangelho é muito difícil. Tem que estar lendo Bíblia, tem que estar orando, tem que estar visitando os outros, tem que fazer favor, não. Tem que ajudar financeiramente com a igreja, tem que fazer cesta para os outros. Eu quero levar a minha vida. Não, essa cruz, ser cristão é uma cruz muito pesada.
Eu acho que não. Jesus diz que o meu fardo é leve. Pesado é o mundo. Pesado é quem tem um vício, o seu dinheiro vai tudo nisso e sua família vai embora. Isso é pesado. Vamos fazer a oração junto? Não, deixa a oração para o final, vou ter que mudar isso aqui. A Bíblia diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É aquele que nos dá fé e faz com que nós agimos com fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus desprezou a afronta, a coroa de espinho, os cuspes, o xingamento, o chicote, ele desprezou, não tem problema, eu tenho uma missão a cumprir, que é morrer pela humanidade. E havia um gozo, uma alegria proposto para ele, que era ele vencer, cumprir a sua missão e estar à destra de Deus Pai. E nos dá essa esperança que nós temos hoje. Então ele suportou a cruz. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que ele diz assim? Pense sobre aquele que não desanimou, que não desistiu, para que vocês não fiquem desanimados, para que vocês não desistam, para que vocês não deixem a vossa cruz. Para que vocês não desfaleçam, não percam o ânimo, desanime, porque Jesus foi o exemplo. As pessoas queriam fazer de Jesus um líder, ele correu. O diabo fez a tentação. Tentou ele. Com 3 tentações, ele desprezou as tentações. Ele tinha algo a cumprir, ele cumpriu. Foi doloroso? Foi. Mas ele está à destra de Deus. E se nós tivermos cumprindo a nossa missão de não abandonar a nossa cruz, um dia estaremos à destra de Deus Pai, ao lado de Deus Pai, ao lado de Deus. Essa é a esperança que nós temos. Isso estará em Hebreus 12, 2 e 3. Amém? Se você está achando a sua cruz pesada, você fala assim, eu não estou dando conta, e você precisa de ajuda. Vamos pedir a Deus que Deus te dê amigos, pessoas que te amam, que te ajudam a levar essa cruz. E aquilo que os amigos não derem conta de te ajudar, Ele vai te dar essa força. Por esses momentos difíceis que você está passando, que você precisa de um milagre, que você precisa de um conforto, que em muitos casos é conforto mesmo. Que Deus te dê um milagre. Quero orar com você. Senhor Deus querido Pai, Deus querido, essa pessoa, Pai, que está achando a sua cruz muito pesada, a sua cruz, ó Senhor, insuportável, e ela já desanimou, Senhor, que ela olha para Jesus, Pai, para o teu filho, sabendo que o teu filho também carregou uma cruz, e que o Senhor providenciou Simão para ajudá-lo, que o Senhor vai providenciar alguém para ajudá-lo, que o Senhor vai dar força naquilo que alguém não ajudou. Ou o Senhor faça um milagre nessa vida, Senhor, seja na área da saúde, familiar, emprego, seja qual for a área, Jesus, ou psicológica. Ou, Senhor, é onde também o Senhor precisa de conforto, traga conforto, o teu bálsamo, Senhor, sobre esse que sofre. Nós cremos no teu milagre, Senhor, para ti não é impossível. E tudo que pedimos, o Senhor, oração, receberemos, e nós cremos na tua palavra. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai querido. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Aí eu não falei oração repetida, né? Vamos falar e eu oro. Vamos mudar um pouco. Vamos lá. Pai Santo de adoração. Pai Santo de adoração. Obrigado por Jesus carregar a sua cruz. Obrigado por Jesus carregar a sua cruz. Para me salvar e dar o exemplo. Para me salvar e dar o exemplo. Para eu também carregar a minha cruz. Para eu também carregar a minha cruz. E ser um vencedor como ele foi. E ser um vencedor como ele foi. Em nome de Jesus oro.
Em nome de Jesus, oro. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Já oramos, Pai Nosso? Amém. Vou orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Amém.